Boa noite mais uma vez. O exórdio de hoje será feito pelo livro Pão Nosso, psicografado pelo médico Chico Xavier, através do seu mentor, Emmanuel, e ele faz parte de uma coleção chamada Fonte Viva. E o nosso exórdio de hoje, ele fará nos refletir sobre agradecer, sobre a gratidão. E Paulo, ele diz assim: e sede agradecidos. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, por meio de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. Agradecer é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, meus irmãos, aqui Paulo deixa bem claro para a gente, né? Que sejamos gratos e que a gente execute essa gratidão. Agradecer, ele não está só pautado nas palavras de gratidão, né, de obrigado, mas sim de conseguir colocar para frente, de conseguir espalhar essa gratidão, fazendo para o nosso próximo aquilo que a gente recebeu de melhor, que era isso que os apóstolos fez, né? Que foi isso que os apóstolos fez, receberam do Mestre e levaram adiante, disseminaram para todos aqueles que estavam ali. E a mesma coisa o apóstolo Paulo, né? Recebeu a graça de Jesus e trabalhou em nome dele, acolhendo aqueles que mais precisavam e ensinando aquilo que ele sabia e que ele recebeu, né? De todo o ensinamento de Jesus. Então isso também é ser grato, a gente espalhar aquilo que a gente recebe de bom. Então que a gente possa usar do mesmo jeito que a gente usa aquilo que é material todos os dias, que a gente possa usar a gratidão também todos os dias, com a mesma proporção ou mais. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja e guie os nossos pensamentos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Jesus, quando é levado até a Caifás, o sumo sacerdote, eles vendam os olhos de Cristo e começam a esbofeteá-lo, a escarrar e a soltar Jesus. E daí eles botam uma questão para que Cristo, se ele se dizia o profeta, que ele dissesse quem estava fazendo tudo aquilo com ele.
Jesus se mantém em silêncio, porque ele sabia das intenções do coração de Caifás, que na verdade era condenar Jesus à morte. Porém, Caifás não tinha esta autoridade para condenar Jesus à morte. A acusação que pesava sobre Cristo era de blasfêmia. Contudo, ele dependia da autoridade de Roma, que estava na pessoa de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, como todos vocês já sabem, lavou as mãos, foi para a multidão, fizeram uma eleição falsa, vamos dizer assim, que nunca teve na história, foi a primeira e única, e aí condenaram Cristo, certo? E por que Cristo não disse quem estava batendo, quem estava escarrando nele, quem estava socando ele? Porque ele sabia da maldade do coração de Caifás. Se depois de tudo que Cristo tinha feito ao longo daqueles anos, ainda estavam dúvidas, ele sabia que na verdade aquilo era uma armadilha, porque quando ele traz a verdadeira palavra, o verdadeiro testemunho das obras de Deus na terra e como deveria ser feito aquilo ali que incomodava eles se viram numa situação difícil. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus pregava em verdade ia contra a falsidade que eles pregavam. Eles eram os falsos profetas e Jesus trazia a verdade. E a mentira, quando ela é confrontada com a verdade, ela reage dessa forma. Ela quer bater, ela quer cuspir, ela quer humilhar. Só que a intenção dele ia além disso. Ele não estava satisfeito com isso. Ele queria matar Cristo. E foi o que aconteceu. Então vamos adiante. Então, meus irmãos, naquela época de Cristo, para aquele povo ali, até antes disso, né? Não naquela época, mas antes disso, bem antes disso, lá no Velho Testamento, eles acreditavam que o profeta ele tinha condição de prever o futuro, ele tinha condição de saber das coisas antes, interpretar sonhos, e não só isso também. Na verdade, eles sabiam que o profeta deveria ser a boca de Deus na terra. E aí eles fazem essa situação com Cristo, era uma situação somente para colocar Cristo numa condição vexatória. E aí vamos adiante. E para a luz do Espiritismo, para que nós possamos entender melhor o que vem a ser um profeta, eu vou ter que ler um pouco aqui. Eu sei que o pessoal não gosta muito de que fique lendo, realmente mas tem que ser assim, vamos lá. Na questão 622, do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta e uma resposta. Vamos lá. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? É uma pergunta. Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Vou repetir. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta. Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tivessem essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Ou seja, já fica um pouco diferente, né, gente? Já fica um pouco diferente. Porque ele não vem para atender a esse ou aquele, a um rei, a uma determinada... Bom, vamos adiante. Ele não vem para atender determinados caprichos, determinados reis, ele não vem assim. Ele vem com a função de alavancar a humanidade, certo? E qual é a condição? Qual é a condição desse profeta? Vamos de novo no Livro dos Espíritos. Bom, vamos lá. Questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Qual o caráter do verdadeiro profeta?
O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Mais uma vez, né, para fixar. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Ou seja, um profeta tem que ser um homem de bem. Um homem de bem pode ser qualquer um de nós. Se você é um homem de bem, você pode passar qualquer coisa que sirva de proveitoso para o seu próximo. Você pode levar uma palavra amiga, você pode trazer, boa noite, você pode trazer qualquer tipo de conforto, de consolo ao seu próximo, e se você estiver dentro desta ou daquela doutrina, você pode trazer aquela doutrina, para o seu próximo. E esse testemunho do homem de bem, ele consequentemente vai ser um testemunho de verdade, porque ali está dito que a verdade sai da boca de um homem de bem. Deus não vai se servir da boca do mentiroso. E nós vamos falar do mentiroso, mas vai ser na outra sexta. Não, na outra é a Marta, na outra da outra, né? E aí já é o falso profeta. Mas o nosso caso hoje é a missão dos profetas. E alguém tem ideia de como um profeta precisa, como é que eu vou dizer assim, agir? Alguém tem uma ideia? Como é que um profeta precisa agir? Vamos ver se vocês estão verdadeiramente prestando atenção. Algum pré-requisito com um profeta? Alguém sabe me dizer? Qual o pré-requisito de um profeta? Alguém sabe me dizer? Moral. Muito bem, está prestando atenção. A moral. Porque como você vai levar qualquer tipo de verdade a alguém, se você não trouxer em si a moral? Eu já falei aqui antes que o Evangelho do Cristo, ele é a bússola orientadora das nossas questões moral, de como um homem de bem deve ser. Vocês estão entendendo a associação do homem de bem, da moral, do Evangelho do Cristo? Essa palavra profeta, ela hoje nós podemos dizer que está em toda parte da sociedade. Se você espera que alguém lhe traga algum tipo de benefício numa relação interpessoal, essa pessoa tem que estar em cima da verdade. Porque como é que você vai lidar com uma pessoa se essa pessoa mente? Hein? Como é que a gente vai lidar se a pessoa mente? Como é que você vai desenvolver qualquer tipo de parceria com essa pessoa? Seja de qualquer natureza. Fica difícil, não fica? Ou não fica difícil? Hein? Ou a pessoa conta uma mentira, a gente conta duas. Como é que é? Hein? Um médium. Vamos lá agora. Como é que o médium deve se portar? Hein? Alguém tem ideia como é que o médium deve se portar? Paulinha está meio baqueada, não vai poder participar muito hoje. Vamos lá. Eu acredito que assim como o profeta, o médium procurar, não vou nem dizer a palavra tentar, é procurar e fazer. Ter a sua moral elevada, pautada naquilo que a gente professa. Sim. Eu acho que é Muito bem, Paulinho. Então, veja bem, o profeta, ele traz algum tipo de revelação. Ele tem que ser uma mensagem verdadeira.
Cristo foi a mensagem verdadeira daquilo que Deus propôs para nós, daquilo que Deus colocou como condição. E nós temos a primeira revelação, que foi Moisés. A primeira revelação, o primeiro profeta, podemos dizer assim, foi Moisés. Temos a segunda revelação, que é Cristo. Só que Cristo está numa categoria bem acima de profetas. Mesmo que Cristo seja também um profeta. Mas ele está bem acima, eu já falei antes, que ele mesmo inspirava lá os profetas do Antigo Testamento e muitas das vezes os conduzia, até mesmo dava confirmação às suas profecias, que eu já contei aqui, da figueira, do templo de Jerusalém, que deu certo? Então vamos adiante. E a terceira revelação é o Espiritismo. E aí vem trazendo a pluralidade dos mundos, a imortalidade da alma, a comunicação que se faz entre este plano, o plano material e o plano espiritual. E aí entra uma questão muito interessante para todos nós, que é a seguinte: Jesus cumpriu e desenvolveu a lei de Deus, adaptando ao grau de adiantamento dos homens. Ou seja, Jesus pegou isso daí e ele trabalhou para o grau de entendimento dos homens. Foi colocado para aquelas pessoas, daquele momento ali, aquilo que elas poderiam receber. Não tem um ditado que diz, não vamos jogar pérola aos porcos? Então, Jesus colocou aquilo que aquelas pessoas teriam capacidade de compreender. Vamos adiante. Vamos lá. Nós ficamos, tem uma condição aqui que é o seguinte, que nós queremos saber o futuro, né? Não é assim? A gente não quer saber o futuro? As adivinhações? Alguém já foi no adivinho aí, não? Alguém já pode falar, pessoal, ninguém vai ficar chateado, não. Alguém já foi no adivinho? Aquele negócio de carta, uso. Quem já foi? Vamos lá, pessoal. Hã? Já foi. Parabéns. Quem mais já foi aí? Tem mais gente aí? Tem mais gente aí. Ó. Tem mais. Tem mais. Hã? Também. Também era chamado de vidente profeta. Então, veja bem, a gente fica... Vamos lá, me perdi aqui, não vou de novo aqui. Nós ficamos querendo saber o futuro, quando na verdade deveríamos nos preocupar com o passado. Passado que eu digo, outras vidas. Entender o que fizemos nesse passado, para que no presente, nós, através da nossa autoavaliação, possamos consertar o que de errado ficou lá para trás e pavimentar a estrada do futuro. Eu não sou contra as pessoas que gostam tem pessoas que gostam de fazer regressão de memória e tudo, mas na verdade, se nós hoje pegássemos o que somos agora e fizéssemos uma autocrítica, né, e sabemos que nós estamos sempre progredindo, né? Há casos em que se estaciona, mas vamos lá, vamos partir do princípio que se progrida. Se você é egoísta nessa encarnação, com certeza na outra você foi muito mais. Não é assim, dona Marta? Então, o que você tem hoje, você tem que se preocupar, fazer autocrítica para saber o que era do passado. Por exemplo, aquela pessoa que quando passa perto de você, você fica igual um gato quando vê o cachorro todo arrepiado, pode ter certeza que ali tem uma situaçãozinha ali mal resolvida, que pode
pode, tá? Porque não dá para se afirmar isso ou aquilo. A sistemática da reencarnação, ela é muito complexa. Então, não tem como a gente definir isso é isso, não é como uma conta matemática, 2 mais 2 é 4, não é assim. Mas pode ali, por exemplo, aquele cara que tem aquela antipatia com a sogra. Tem alguém aqui que tem antipatia com a sogra? Não tem não, né? Tem alguém que tem antipatia com a sogra? Culturalmente, é posto a sogra numa situação desagradável. Deixa eu ter, né? Pronto. Mas cuidado que ela está lá no plano espiritual e ela está viva. Então sogra não entra nessa categoria, porque culturalmente já há essa coisa toda com as sogras. Mas, por exemplo, se você tem um irmão na sua família, que você faz, irmão consanguíneo, que você faz de tudo para lidar bem com ele e você não consegue, há uma possibilidade muito grande de ter algo lá atrás. Da mesma forma que se você conhece uma pessoa hoje e aquela pessoa parece que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, que você do nada gosta daquela pessoa, também pode ter lá de trás, porque senão o jogo ficava desequilibrado, né? Se viesse só as antipatias, não viesse as simpatias. Então, nessa questão da revelação, havia uma preocupação muito grande das pessoas a utilizarem essas questões para interesses próprios. Só que a gente já leu aqui, na orientação das questões do livro dos Espíritos, que não é por aí. A função é fazer qualquer coisa que impulsione e que traga bem para a humanidade. Não pode ficar nisso aqui. Senão a gente vira cartomante, vidente. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu estou falando isso porque algumas pessoas confundem até qual o verdadeiro propósito de uma casa espírita. Se o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro a ser codificado, se ele alerta sobre isso, é mais um alerta para nós mesmos, não é assim, Paulinho? Você está muito calado hoje. Então, é uma questão que cabe uma reflexão. Por quê? Porque eu noto que algumas pessoas talvez assim tenham uma curiosidade de entender melhor a doutrina e a gente, aos poucos aqui, em doses homeopáticas, vai tentando explicar, porque o nosso tempo como dizia o personagem, a hora ruge, né? Pode falar. Não é à toa que o livro dos Espíritos é o primeiro da codificação, quando o Espiritismo veio à luz, né? Chegou para nós. Porque ele é um livro de perguntas e respostas. E são todas aquelas perguntas que nós mesmos muitas vezes nos fazemos. Então ele vem nos explicar. Para daí em diante, a gente adentrar ao Evangelho. Né? A gente poder compreender um pouco melhor o Evangelho. Então é um livro de suma importância para quem é espírita, para quem simpatiza, para quem entende um pouco. E aí tem uma questão aqui muito importante, que a gente vai falar um pouquinho aqui do que é o mediunismo e o animismo. Uma pessoa, ela pode ver algo que vai acontecer no futuro sem ser pela faculdade mediúnica. Pode acontecer isso. Essa pessoa, ela se desprende um pouco da matéria e ela consegue observar ali mais na frente. Não é mediúnico, é um animismo. E ela consegue fazer isso. A gente tem como exemplo, assim, Cristóvão Colombo, esses navegadores, eles tinham uma questão que não era mediúnica, mas eles, né, outros também tinham, né, que conseguiam, né, perseverar. Por exemplo, alguns comandantes, né, em algumas batalhas e guerras, eles conseguiam ver lá na frente o que ia acontecer. Tem até um filme interessante que é sobre, se eu não me engano, é o Rei dos Mares, e o comandante lá de um navio, acho que é o Rei dos Mares. Ele consegue prever os passos do outro. Isso dali é através do animismo. E o animismo e o
falar agora a língua como é que é? Isso. Eles se entrelaçam. E aí a gente tem que observar uma situação que é muito importante para todos que aqui estão, que é o seguinte: há interferência de pensamentos de todos os lados, tanto encarnados como desencarnados. Então, se você está aqui hoje, e você está aqui na palestra se preparando para entrar para o trabalho na cabine, se você não procurar alinhar os seus pensamentos, interfere também no próprio trabalho do médico que ali está. Vocês estão compreendendo isso? Por exemplo, você entrou ali rápido, você quer entrar rápido e sair rápido, o teu pensamento está em outras questões, que às vezes você veio, mas você está com uma coisa para resolver, isso é humano, tá? Mas interfere. Por isso que às vezes você vem no centro e você consegue, dentro da casa, você consegue uma conexão boa, aí você pensa que é só, que isso também vale para o médico. Isso também vale para o médico. Às vezes o médico está aqui, aí ele está pensando em outras situações. E essas interferências, porque os espíritos interferem, e os pensamentos, nós aqui e o de vocês ali. Estão compreendendo isso, pessoal? Então vamos adiante. E tem uma questão aqui que eu vou ver se eu consigo ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler. Só um instante. A faculdade que se desenvolve